vivo para todo o Brasil e agora eu quero falar, gente, de um personagem que marcou a infância de muitas pessoas que nos assistem, inclusive a minha. Marcou não, né? Acho que continua marcando. Um dos principais personagens infantis, referência, ícone. Eu tô falando, gente, de Mickey Mouse. Hoje completa aí 88 anos da sua primeira aparição. Vamos ver como é que foi esse momento? A primeira vez de Mickey Mouse. Ai, que delícia, gente! Bom, né? Gostinho de infância agora? Esse é o clima aqui do nosso programa nesse momento. Eu quero receber aqui no nosso estúdio o ilustrador Mário Cal. Tudo bom, Mário? Seja muito bem-vindo ao Mulher.com. Prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer estar aqui. E é interessante, né? A força desse personagem e a partir dele depois muitos outros surgiram. Mas acho que a gente pode falar que ele foi o grande ícone, né? A grande primeira referência. Sim, o Mickey é um dos grandes ícones pop do século XX e ele está já entrando no século XXI super forte. O Mário Caio é ilustrador e é interessante porque a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão dos desenhos animados, as histórias em quadrinhos. Sim. Ai, que delícia, gente! E os gibis? Gostava tanto de ler gibi. E você sabe que, particularmente, eu já até comentei aqui numa outra oportunidade, minha sobrinha, ela é apaixonada e tinha, inclusive, uma coleção de gibis. E é interessante porque acaba estimulando muito, né, essa questão da leitura, da imaginação. E a gente fica nessa torcida para que isso não se acabe, né? Apesar dessa toda essa tecnologia, e que você em casa possa continuar alimentando, né, essas boas lembranças em você. O Mickey em especial, né? Eu acho que acaba trazendo aí boas recordações. Mário, tem uma outra tirinha muito famosa que hoje completa também aniversário. Nós vamos mostrar aí para vocês de casa. Com certeza muita gente vai se lembrar, vai se recordar. Calvin e Haroldo, gente, a primeira tirinha de Calvin e Haroldo, há 31 anos. Hoje tem muita gente aí assoprando as velhinhas. Incrível, Calvin e Haroldo é uma das minhas favoritas da vida toda. Fala um pouquinho pra gente, Mário, do seu trabalho como ilustrador. Bom, eu sou formado em artes visuais e desde criança o meu objetivo na vida era viver de desenho. Eu sempre quis fazer isso. Então eu me preparei, me estudei, né? Eu sempre fui leitor de quadrinhos e livros ilustrados e hoje eu trabalho com ilustração para livros didáticos, para publicidade, para produtoras de vídeo, para bandas, para teatro, para tudo. E eu faço histórias em quadrinhos também, que é a minha grande paixão. Você escreve as histórias em quadrinhos? Eu escrevo e desenho, às vezes eu escrevo, às vezes eu desenho. Que bacana. E como é que surgiu isso? Em que momento você viu que o desenho iria se tornar ali uma profissão? Então, toda criança desenha, né? A gente vê os desenhos das crianças, mas infelizmente nem todas elas continuam desenhando. E eu continuei. Então, quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, 6 anos, que eu comecei a aprender a ler com histórias em quadrinhos, né? Eu já estava entendendo que aquilo era uma possibilidade. Então, eu sempre tive essa ideia, essa noção de que artes era uma carreira viável, era uma carreira possível. E a minha família sempre me incentivou a isso também. Então, nunca teve dúvida na minha cabeça de que eu devia seguir isso e ser um desenhista. Depois a gente vai acompanhar um pouquinho do trabalho, né, dos desenhos aí, do Mário. Você acha, Mário, que essa questão do desenhar, né, criar esses personagens, né, criar essas histórias em quadrinhos, é muito de dom? A pessoa já nasce, né, com aquela facilidade em criar? Ou também existem técnicas para ela aprimorar isso? De repente, aquela pessoa que na infância não tinha muita afinidade, né, com os desenhos,
mas ela pode se tornar, por exemplo, um ilustrador? Existe Sim. hoje técnicas, cursos Sim, com que certeza. ensinam a desenhar? Eu, inclusive, sou professor de desenho e seria meio hipócrita da minha parte falar que não dá para aprender a desenhar. Dá sim Dá para para aprender, aprender a mesmo desenhar. aquelas pessoas que na infância não tiveram uma experiência tão positiva, digamos Sim, assim. com certeza. Não era o destaque da sala de aula. Não, nem precisa. O desenho é uma das formas mais poderosas de comunicação, né? E a gente acaba não desenhando tanto porque desenvolve outros jeitos de se comunicar, como falar e como escrever, né? Que são, às vezes, até mais fáceis de desenvolver. Mas do mesmo jeito que a gente tem que aprender a falar e aprender a escrever e aprender a andar de bicicleta, nadar e tocar violão, você aprende a desenhar. Então existem técnicas, existem truques, existem macetes, existem materiais e existem ideias, né? Então, para a pessoa que quer aprender a desenhar, não acredita nessa coisa de que não tem dom. Eu particularmente acredito que isso não é uma questão. Não existe essa coisa de vir para esse mundo preparado exclusivamente para ser um artista. Você desenvolve. Se a pessoa tiver vontade, ela pode Com se certeza. dedicar e se tornar um ilustrador. Com certeza. Legal. Daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar aí alguns trabalhos, né, do Mário. Você acompanhou em casa, então, já mostramos, diretora? Já foi pro ar aí algumas imagens. Agora eu fiquei curiosa, tem como colocar, gente, para eu também dar uma espiadinha? Eu tava aqui tão entretida. O pessoal em casa já viu. Que legal. Essa é uma página de um quadrinho chamado Terapia. Que eu É produzo. dom e técnica. É muita técnica. São 30 anos desenhando sem parar, né? 30 anos já? Sim. Eu tenho 32. Aos 2 você já tinha desenhava. ali seus primeiros rabiscos. Muito legal. Você me tira uma dúvida, Mário, sempre tive Diga. curiosidade, né? Tem a questão do cartoon, Uhum. da história em quadrinhos, mangá. Uhum. Quais são as diferenças? Então, às vezes a diferença ela é estética, às vezes a diferença é a proposta e às vezes a diferença é a geografia. Por exemplo, O que acontece é o seguinte, todo mangá é uma história em quadrinhos, mas nem toda história em quadrinhos é um mangá. Que geralmente nós chamamos de mangá o quadrinho produzido no Japão. E ele tem uma estética mais particular, uma narrativa mais particular. Esse no ar é o mangá. Isso, é um mangá, isso. Na verdade, claro, esse desenho poderia ter sido feito no Japão ou aqui no Brasil. A questão é que o mangá ele segue uma determinada estética e uma narrativa que é muito característica do Japão mesmo. Tá. Mas a gente pode chamar de história em quadrinhos tudo que for narrativa de contar uma história usando imagens em sequência. Perfeito. O cartoon já é um estilo de visual do desenho, né, um estilo gráfico, que é mais voltado para humor e para humor. As tirinhas do Calvin, por exemplo, e o Mickey são cartoons. São um tipo de desenho onde você distorce as formas para elas ficarem mais engraçadas. A história em quadrinhos pode ser desenhada em cartoon. Entendeu? Temos o cartoon também aí no ar. Essa humor, caricatura. né? Essa questão do humor também. Olha lá. Como é que surgiu a história em quadrinhos? Olha, a gente pode voltar no tempo até as cavernas. Aqueles desenhos feitos pelos homens das cavernas, Para se comunicar, para né? se comunicar, eles retratam momentos da vivência deles em sequência. Então, sempre que a gente vê eu falo narrativa, né, que é esse lance de contar a história usando uma sequência de imagens, isso vai ser levado de volta desde as cavernas. As paredes das pirâmides do Egito têm narrativa sequencial. A coluna de Trajano, em Roma, tem uma narrativa sequencial. Agora, a história em quadrinhos, como a gente conhece atualmente, ela é do começo do século XX. Essa grande explosão do quadrinho. Acho que o boom, né? Esse grande boom. Inclusive, o começo do quadrinho mesmo está ligado com os jornais e com a imprensa. Então, antes o que era voltado mais a museus e templos e folhetos, começou a ser direcionado para bancas, para livrarias. E, claro, né, para os jornais. A gente vê, inclusive, nos jornais, né, as tirinhas, e ali, inclusive, algumas denúncias políticas. Também. Né? É muito bacana também esse olhar crítico e esse debate que, muitas vezes, Com certeza. a história em quadrinhos pode provocar. Uma coisa que as pessoas, às vezes, esquecem, né? Que a gente fala assim, nossa, eu adorava ler gibi, eu sempre li gibi, mas agora a Turma da Mônica, Mickey, ficou um pouco infantil. Tem quadrinhos sobre tudo que você imaginar. O quadrinho ele pode ser usado para fazer autobiografia, para falar sobre psicologia, para falar sobre música, sobre crítica política, sobre história. Então, tem quadrinho para qualquer leque gosto. grande, né? E a gente não vai encontrar as histórias em quadrinhos só nas bancas, Não, né? não. As histórias em quadrinhos, elas estão em todos os lugares.
A própria internet é um veículo super poderoso para a gente publicar quadrinhos. Inclusive, eu tenho uma série de quadrinhos que ela é publicada na internet. E as bancas, elas têm geralmente o material que é publicado por editoras, né, que tem uma distribuição maior. Mas os autores mais interessantes, na minha opinião, estão nas livrarias, com quadrinhos encadernados em obras de volumes maiores, histórias até um pouco mais adultas, mais sérias. Mas a livraria é um bom lugar para se encontrar quadrinhos. Fica aí uma dica, né? Com certeza. Para os nossos telespectadores, fim de semana está chegando, pode ser uma boa oportunidade aí de passear por uma livraria e aproveitar, quem sabe, arrematar aí uma história em quadrinho. Para o adulto, tem histórias, inclusive, como o Mário reforçou para a gente, bem interessantes e oportunas, trazendo temas importantes relacionados à nossa sociedade, né, ao mundo aí em que a gente vive. Você sabe que aqui no programa a gente tem um quadro de artesanato que faz o maior sucesso, Mário. Então, as artesãs vêm e executam um pouquinho das suas mais diversas técnicas. E eu queria fazer um convite para você no próximo bloco, demonstrar aqui ao vivo um pouquinho o seu trabalho, a sua arte. Com certeza. No papel. Pode ser? Claro. Aceita o desafio? Tô dentro. Então eu vou pro intervalo, a gente vai providenciar aqui os materiais e no próximo bloco o Mário vai mostrar um pouquinho do seu trabalho ao vivo e a criação, o nascimento. E você acompanha tudo em casa. Continue conosco, a gente volta já.